Olá, estamos em mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast, aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje o tema é odontologia e qualidade de vida. Então, para falarmos hoje um pouquinho sobre qualidade de vida, né, e a odontologia, eu recebo aqui no nosso episódio o Dr. Rafael Mistura, que é cirurgião bucomaxilo e implantodontista. Seja bem-vindo, Dr. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite para conversarmos um pouquinho hoje. Muito obrigado, Jefferson. Agradeço aí pelo convite em participar desse podcast e vamos trazer hoje assuntos relevantes à saúde bucal, saúde sistêmica e a relação que o nosso trabalho pode ter com a qualidade de vida das pessoas, principalmente as que chegam na terceira idade. E gostaria então de agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores, ao HCR, o Hospital Cristo Redentor, ao Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, o Ticiane Laboratórios, Dr. Rodrigo Balotin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rigo. Então, doutor, a saúde muitas vezes começa pela boca. O que podemos falar um pouquinho? Tu sabe que é uma frase que se usa a vida inteira, né? A saúde começa pela boca. E quando a gente fala que a saúde começa pela boca, ela começa desde as escolhas dos alimentos que a gente vai fazer ingestão, desde a nossa, vamos dizer assim, da nossa infância, os alimentos que os pais escolhem para a gente poder se alimentar. Aí a gente chega na adolescência, passa para a fase adulta e aí chega na terceira idade. Se nós for pensar que antigamente as pessoas, num curto período de vida, 13, 14, 15, até os 20 anos de idade, tiravam todos os dentes, a gente pensa que essas pessoas, desde esse momento, elas acabam perdendo a qualidade mastigatória. Então, pessoas que muitas vezes, naquela época, já não poderiam comer todos os alimentos, tinham que sentar na mesa e ter que escolher os alimentos que elas conseguiriam colocar na boca e engolir. E aí, quando eu falo de tratamento dentário, implantes dentários principalmente, é porque a gente entra para resolver toda essa questão que ela já foi criada muitas vezes há 40, 50 anos atrás. E a odontologia da época era uma odontologia que criava muito medo nas pessoas. Era uma odontologia, vamos dizer assim, uma palavra brutal, né? Onde tinham problemas em alguns dentes, as pessoas tiravam todos os dentes, o dentista dizia, e não tinha outras soluções. Na verdade, a função do dentista muitas vezes era tirar a dor do paciente. E muitas vezes não era nem um dentista, né? Se a gente pegar primórdios, não era bem uma profissão. Os práticos, né? Os práticos, né? Pegava aí, era corte de cabelo e dentista. Começou assim. Na verdade, os primeiros dentistas eram os barbeiros, né? Que acabavam extraindo os dentes das pessoas para tirar a dor das pessoas. Mas, veja bem, eu tenho histórias de pacientes que me contam que os pais, na época... Vou contar um exemplo aqui meu familiar, não vou expor a pessoa. Mas o pai disse assim, filha, você vai casar, nós vamos colocar um dente bonito. Vamos tirar tudo e vamos colocar uma dentadura para você casar. Com 13 anos de idade. Então, assim, era uma época muito diferente. E hoje essas pessoas, elas estão aí numa situação com 50, 60, 70, 80 anos de idade e elas ainda sentem a mesma dificuldade de se alimentar. E aí que entra o nosso trabalho. E nós estamos vivendo assim uma fase que ela é desafiadora, né? Para todo o Brasil, porque a Europa já vive um cenário de envelhecimento, né? De longevidade, mas o Brasil vem entrando nisso numa realidade, numa aceleração muito, muito maior, né? Na questão de que as pessoas estão envelhecendo muito mais rápido, né? A nossa pirâmide etária tá migrando. Muitas vezes na saúde, assim, na parte médica, a gente vê que não estamos ainda preparados para essa mudança. Como que tu vê isso na odontologia? Vê que também estão começando a surgir esses desafios
na questão de que as pessoas estão chegando, às vezes, num timing muito acelerado de envelhecimento? Na verdade, a gente tem que relacionar com várias situações. O que é a doença do século hoje? A ansiedade, né? A gente hoje vive um caos, principalmente aqui na nossa região, econômico, por conta da agricultura, um cenário político mundial que deixa a gente também muito preocupado. Então, as pessoas hoje, eu vejo que elas... Vamos falar sobre bruxismo também. As pessoas que têm ansiedade desenvolvem bruxismo. Então, eu vejo que hoje, pelo menos 70% das pessoas que chegam na clínica, elas têm bruxismo. Então, elas já desenvolveram, pelo menos, um cenário de ansiedade de uma forma muito precoce. Junto a isso, tem a expectativa de vida, né? Hoje, a expectativa de vida declarada no Brasil, acho que é 78 anos, se eu não me engano, quase 79 anos. E a gente vê, assim, muitas pessoas que na época a gente não percebia, chegando nos 90, 92, 94 anos de idade. Hoje é cada vez menos raro ver as pessoas chegando nessa idade. E o que eu digo, assim, como profissional de saúde? Enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem condição sistêmica, a gente tem que procurar criar meios preventivos, desde a parte médica, fazer consultas periódicas, enfim, e poder chegar nessa idade aí com uma qualidade de vida bacana, né? Com saúde. E a questão da mastigação, ela vem muito envolvida nesse sentido, né? A questão, a gente até conversava um pouquinho antes, né? Da questão de até problemas de saúde que acabam sendo desencadeados, né? No decorrer aí dessa jornada pela questão da própria falta de dentição, às vezes, ou de uma mordida que já não está bem adequada, né? É uma rotina muito... comum de encontrar, assim, nessa questão de pacientes que já vêm com problemas digestivos, assim, que muitas vezes está sendo acelerado pela questão de falta de dentição, que você consegue observar, que eu acho que isso que é o bacana, né? Você vê um antes e um depois, né? Ver o paciente não voltando só pela questão estética, a gente pode falar depois um pouquinho, porque também envolve a questão psicológica, mas essa questão orgânica, né? Também é comum de encontrar isso no dia a dia. Com toda certeza. Na verdade, são várias relações, né? Eu falo que o paciente, quando ele passa dos 65, 70 anos, principalmente mulher, ela perde de forma muito drástica a força dos músculos da mastigação. Nós temos o músculo masseter, que faz o fechamento da mandíbula, e esse músculo, através do envelhecimento, ele acaba ficando mais fraco. Automaticamente, a pessoa tem uma mordida menos forte, ela consegue mastigar menos. Então, se não tem um dente para ajudar a triturar o alimento, essa pessoa vai ter muito mais facilidade de desenvolver problemas estomacais, problemas digestivos, problemas de intestino. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa mastigar bem os alimentos para eles irem para o nosso caminho da digestão mais triturados para melhorar a absorção dos nutrientes, para não sobrecarregar as paredes do órgão, enfim, todo esse cenário que vocês médicos entendem. E eu tenho muitos casos onde os pacientes chegam e me dizem assim: Rafael, eu tomava remédio para dor de estômago há tantos anos. Eu coloquei os meus dentes, 30 dias depois eu não precisei mais porque eu me sinto melhor. Eu não sinto mais aquele peso no estômago. Eu sento na mesa e eu consigo comer melhor. Me sinto menos pesado. E a mastigação, ela faz tudo isso. Então, eu digo sempre, estética tem que ficar bonito, né? Quem que não quer ter uma aparência mais jovial, autoestima, qualidade de vida, principalmente as mulheres. A gente trata mulheres assim com 70, 75 anos, que quando a gente coloca os dentes, essa mulher, ela rejuvenesce 15 anos. E ela se olha no espelho e muitas vezes ela não é acostumada a dar um sorriso. Mas o resultado que isso impacta na vida dela, ela começa a se sentir melhor. Muitas vezes, aqueles casos que tiraram os dentes há 40, 50 anos atrás, que elas nunca sorriram para uma foto, quando elas estão lá nos 70 anos, colocaram os dentes, elas começam a sorrir. Então, é muito bonito ver isso, né? Essa mudança das pessoas, porque não é só a questão da mastigação, envolve a questão da autoestima, e as pessoas têm que viver cada vez mais felizes também. Por isso que todos os tratamentos, quando eu falo de devolver estética, devolver dentes, a gente foca muito na questão da naturalidade. Dentes também têm personalidade, dentes também têm que combinar com um conjunto de rosto
né? A pessoa às vezes tem uma característica diferente, a gente tem que usar um tipo de dente diferente, mas o bonito é quando a gente entrega um sorriso que parece ser o dente natural da pessoa. E aí a gente ganha o jogo. E essa questão, né? Eu falei da questão estética, porque a gente vai vendo, né, que a autoestima ela é fundamental, né? A pessoa que deixa de sorrir, muitas vezes de ter um convívio social, né? Por vergonha da questão da dentição, né? E às vezes até teve um episódio que a gente conversou até com uma tricologista, né? A questão da presença, né? A gente vê que às vezes a pessoa deixa de se cuidar na questão, não nesse cenário de pessoas que não tinham condições lá antigamente, mas às vezes hoje não deixam de cuidar muito bem, já sendo um sinal inicial, às vezes até de um processo depressivo, de sintomas de não ter este autocuidado. Eu acho que na odontologia também, às vezes a gente pode também pegar esse gancho, né? Aquela pessoa que não busca tanto um cuidado, mas não é diretamente pela boca, mas é porque ela já perdeu aquela autoestima, aquela questão de que a importância dela se cuidar, de quanto ela valoriza isso. E isso também acaba sendo uma doença psicológica, né? Tu sabe que a gente vê isso de uma forma muito clara, e eu tive vários pacientes nesse mesmo sentido. Pessoas que muitas vezes não se cuidam por nada. Assim, elas se veem naquele estado e elas acabam se deixando de lado, se abandonando. Então focam muito no trabalho, focam muito nos filhos e acabam se esquecendo. Isso sim, vira uma doença psicológica repetida, né? Porque isso se estende ao longo dos anos. E eu tenho muitos casos aqui. Hoje, o tamanho a proporção que a gente atinge de pessoas aqui na nossa região, ela é muito grande, né? Então, todos esses cenários a gente já vivenciou. Hoje as pessoas chegam na clínica e quando eu vou fazer uma primeira avaliação, eu lembro de vários casos parecidos do que a pessoa está me procurando. Então, a gente já tem os caminhos... como é que eu vou te dizer? A gente já sabe como conduzir o caso, né? E essa situação da pessoa mudar o seu senso de vida, né? Muitas vezes curar uma depressão pelo fato dela se sentir melhor, se sentir mais valorizada, ela se sentir mais bonita, né? Principalmente, muda completamente o cenário psicológico. E isso eu já vi diversas vezes, né? A pessoa, por exemplo, melhorou a relação com o marido em casa, melhorou a relação na comunidade. Um exemplo muito claro que as pessoas me falam, quem usa dentadura ou prótese móvel, né, aquelas ponte móvel, se elas sentam para comer numa festa de comunidade, por exemplo, que tem muito aqui na nossa região, muitas vezes elas têm que levantar da mesa e ir no banheiro, tirar a prótese para limpar embaixo, porque entra comida. E aí se essa pessoa tem comida embaixo da prótese, ela mastiga, ela se machuca. E aí, muitas vezes, essas pessoas param de comer, dizendo, eu não estou saciada, não tenho mais fome, mas muitas vezes porque elas estão com essa dificuldade ou não querem levantar. Então, essas pessoas muitas vezes evitam convivência com outras pessoas, evitam relações em comunidade, desfavorece a relação com o cônjuge. Então, o cenário ele muda completamente quando a gente muda a forma como essa pessoa desenvolve a mastigação, desenvolve a estética, né? Que aí envolve sim o nosso trabalho com os implantes. E pegando o gancho, assim, essa questão também acaba entrando na questão de seletividade alimentar, né? Pela dificuldade. Então acaba às vezes diminuindo a ingesta de proteínas, que são mais difíceis. E quando a gente pega idosos, acaba que piora mais ainda, né? Daí já tem uma sarcopenia inicial aí, talvez pelo processo de envelhecimento, já não está conseguindo ingerir a quantidade mínima de proteínas e pega a dentição já com maior dificuldade ainda, tu acelera mais ainda esse processo. E como que entra a questão da reabilitação nesses cenários? Porque eu acredito que quanto mais sarcopenia também acaba dificultando, né? O músculo mastigatório, assim, não sei se a ordem, assim, se o esquelético acaba sendo afetado primeiro, se o mastigatório, por serem mais delicados ali, músculos menores. Como que entra a questão dessa reabilitação? Ela é mais desafiadora quanto menor a quantidade de músculo aí que vai encontrando, ou acaba que não tem, nessa questão da implantodontia não tem tanta diferença? Na verdade, assim, tem muita diferença, né? Tu pega aqueles pacientes que passaram uma vida inteira mastigando mal, ou com falta de muitos dentes, eles têm uma atrofia da face, né? Então, esses músculos relacionados à mastigação, eles acabam sim atrofiando, eles perdem volume e a face fica, vamos chamar de rosto derretido, né? Que a gente vê aquele rosto mais caído.
quando a gente vai colocar os dentes em cima do... Porque a instalação dos implantes em si, ela não tem diferença porque é na estrutura óssea, né? A estrutura óssea ela não vai mudar nesse sentido. Mas quando a gente vai escolher o tipo de dente e aonde esse dente vai ser colocado, muitas vezes a gente tem que tomar alguns cuidados, porque essa pessoa pode, às vezes, se morder a bochecha, pode se morder a língua, né? Então, existem pontos aí que a gente tem que testar para poder reabilitar esse paciente. Quando a gente fala da ingesta de proteínas, o maior exemplo aqui é a carne, né? As pessoas que não têm dentes bons para poder mastigar, elas acabam não comendo muita carne, porque a carne exige uma força mastigatória. E sim, com o tempo, não tendo proteína, essa pessoa acaba tendo um déficit e a musculatura, que é o que sustenta o nosso esqueleto, o nosso corpo humano, ela acaba ficando, sim, mais fragilizada. Então, as pessoas que têm dente para poder mastigar de fato, elas conseguem sim evitar todos esses problemas relacionados a essas disfunções, tanto musculares quanto física total. Fisicamente. Então, necessariamente, às vezes pode acabar fazendo a reabilitação, se tiver com disfunções de musculatura posterior à implantodontia. Não precisa necessariamente reabilitar antes. Pode fazer junto. Ou teria que, em algum caso, fazer reabilitação antes e posteriormente fazer implantodontia? Vai depender do caso. Tem casos que a gente primeiro faz os implantes e depois finaliza com essa reabilitação. Eu por exemplo, como eu já tenho uma vivência hospitalar e tenho muito contato com médicos também, eu sempre fui aquele cara preocupado com a saúde sistêmica do paciente. Então, primeira coisa, exames básicos para tudo, né? Como é que está a imunidade desse meu paciente, como é que está a estruturação celular dele, como é que esse paciente vai recuperar. Então, desde um hemograma, um coagulograma bem avaliado para poder indicar os tratamentos, para que sim, a gente possa indicar os melhores tratamentos, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que vêm com déficit vitamínico. Antes de botar implante, a gente orienta a procurar uma nutricionista, procurar um médico, enfim, fazer todo esse pré-operatório inicial, para que a gente possa, sim, fazer um trabalho que seja seguro para o paciente. Hoje nós temos, né, se a gente for falar de tecnologia, hoje errar não é que não é aceitável, mas a gente tem que errar o mínimo possível. Por quê? Porque nós temos recurso hoje. Então, se a gente não pedir um exame, se a gente não planejar através de uma tomografia, nós temos ressonância, nós temos uma infinidade de possibilidades para planejar e fazerem as coisas darem certo, os tratamentos darem certo e funcionarem. Então, a gente tem que usar esses recursos, né? O ano passado, há 2 anos atrás, eu investi numa tomografia para dentro da minha clínica. Então, a gente que faz muita cirurgia, a tomografia é fundamental. Eu tenho a tomografia em tempo real ali dentro e eu poder fazer todos os planejamentos no computador. Outra coisa muito importante, quando a gente fala em pacientes que já estão um pouco debilitados, pacientes que já fazem uso de anticoagulante, pacientes que são hipertensos, pacientes que são diabéticos, quanto menos invasivo for o procedimento dos implantes, para a recuperação desse paciente é melhor. Então, por exemplo, hoje a gente faz implantes guiados, implantes flapless ou implantes sem cortes. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho um paciente lá que ele é um paciente diabético há 30, 40 anos diagnosticado. É um paciente que ele consegue controlar, mas fica entre 100 e 130. A gente sabe que tem uma descompensação. E se eu fizer um implante sem cortes, a exigência cicatricial do organismo vai ser muito menor. Então ele vai ter uma recuperação melhor. Então a gente vai criando meios através da nossa tecnologia de poder colocar os dentes nesses pacientes, mesmo eles sendo pacientes compensados, digamos assim, né? Mas com um risco maior de alguma complicação, né? Mas a gente consegue minimizar esses riscos. Então, o uso da tecnologia que está hoje sim disponível, apesar de nós sim precisar fazer alguns investimentos, ele é fundamental para o sucesso de todos os tratamentos. E existem, então, hoje várias técnicas em implantodontia. Essas sem cortes, assim, às vezes o pessoal fica na dúvida de como funciona. Eu também, né? Não é minha área no dia a dia. Tu não coloca pino? Como é que funciona? Isso. Na verdade, sim, você coloca os implantes. Os implantes são os parafusos que vão sustentar a prótese. Mas o método tradicional, o que é? É fazer um corte na gengiva, fazer um descolamento da gengiva e fazer a perfuração e a colocação do implante no osso do paciente. Hoje, com a tomografia, eu consigo simular os implantes no exame. Esse exame vai imprimir, através de uma impressora 3D, uma guia
e eu não vou precisar cortar a gengiva do paciente. É um furinho de 4 milímetros de diâmetro e a instalação do implante em menos de 5 minutos. Então eu tenho um procedimento com menos anestesia, que a gente sabe que na anestesia tem adrenalina, então pacientes cardíacos a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então a dose de anestesia é muito menor. O procedimento ele é muito mais rápido, então quando a gente fala de ansiedade, eu tenho casos, por exemplo, que nós temos ali na clínica um monitor de sinais vitais multiparâmetro, né? Então a gente monitora todos os casos. O paciente chega com uma PA, uma pressão arterial de 16/12. Não é o normal desse paciente. O normal dela é 12/8, um exemplo, né? Hipotético. Mas naquele momento a paciente está numa situação de ansiedade, então ela vai ter uma PA, vai estar hipertensa naquele momento. E quando a gente faz um procedimento rápido, isso aí passa rápido também. Então, procedimentos menos invasivos, mais rápidos, eles acabam trazendo muito mais tranquilidade para as pessoas e encorajando mais pessoas a realizar também, porque dentista de antigamente era sinônimo de dor, de sofrimento. E a gente hoje vem mudando esse cenário. O famoso barulhinho da broca, né? Que era coisa de infância. Eu vivi isso, né? Quando eu tinha prognatismo grau 3, então vivi na cadeira do dentista desde os 9 anos. E assim, muito tempo eu tinha esse medo, porque era realmente técnicas que acho que nesses últimos 20 anos tiveram um avanço muito grande. A gente vê que o Brasil acho que é um dos países que mais tem avanços nessa área. Assim, tenho familiares que moram fora do Brasil, tem alguns que moram nos Estados Unidos e às vezes até voltam para o Brasil para fazer procedimentos aqui. É uma realidade mesmo isso? A gente está, às vezes, na liderança nesses novos protocolos, nesses novos métodos de intervenção? Ou a realidade, assim, às vezes, exterior está mais avançado? Como é que está essa disputa? Tu sabe que eu falo assim com muito orgulho da nação odontológica brasileira. Nós somos líderes mundiais hoje em técnicas avançadas em odontologia. E o que é engraçado? Que a tecnologia vem de fora. Então, por exemplo, eu estive em vários países, Itália, Espanha, Estados Unidos, pude acompanhar profissionais de vários lugares. Inclusive, em janeiro, eu vou dar um curso em Orlando, nos Estados Unidos, de implante zigomático. Então, para eles, lá ainda é uma novidade, né? Eles não fazem. E o que eu digo? A gente traz muito equipamento da Europa. Por exemplo, Suíça, Alemanha, a maior quantidade de materiais que a gente utiliza vem da Europa. E lá na Europa, eles não têm aquele cuidado com a odontologia. Claro que o Brasil também é um dos países mais baratos de tratamento dentário. Por quê? Um implante na Europa, Itália, por exemplo, custa 1.000 euros um dente. Nós estamos falando em 6, quase 7 mil reais para botar um dente, né? Estados Unidos, $1.000. Então, assim, comparado ao que a gente pratica hoje no Brasil, é muito mais em conta do que o resto do mundo. Existe hoje no Brasil o turismo odontológico, que isso foi criado há uns 6 ou 7 anos atrás. Eu estive em Florianópolis há uns anos atrás, atendi alguns pacientes de fora junto com um colega de lá, que as pessoas vêm para ficar na praia 15, 20 dias e aproveitam para fazer um tratamento dentário, estrangeiros, né? Porque no Brasil ele é muito barato e ele é muito bom. Então nós somos bons de técnica, nós somos bons de visão estética. O Brasil é um país conhecido pelas mulheres bonitas, né? Então o país do carnaval, essa coisa toda que o pessoal vê lá de fora, e a gente se preocupa muito com a estética. Lá no exterior, tanto Europa quanto Estados Unidos, Canadá, esses países da América, eles dão muito mais importância à questão sistêmica do que à questão estética. Então, assim, dentes bonitos a gente vê muito aqui no Brasil, claro, por regiões, né? Região Sul, São Paulo, para o Rio Grande do Sul é mais, parte do Nordeste é um pouco diferente, né? Por questão cultural. Mas sim, nós somos líderes mundiais e a gente se orgulha muito disso, porque a odontologia no Brasil, de fato, é uma odontologia de ponta. Conseguir pegar a tecnologia de fora, mas desenvolver técnicas que não são tão desenvolvidas lá. Então, muitas vezes a gente tem um complexo, né? A gente é inferior aos outros, mas é muito legal de ouvir isso, né? E ver que a gente tem potencial, né? Humano e científico de poder desenvolver em cima do que os outros já, né? Que geralmente são os líderes, não desenvolveram. O que eu vejo? A gente cresce pela necessidade. Essa é uma frase que eu uso e tenho desde o início da minha carreira. A gente cresce por necessidade. E a gente aprende por isso também. Então, por exemplo, por que há 5, 6 anos atrás eu comecei a partir para os implantes zigomáticos?
porque a nossa região aqui tirou todos os dentes há muitos anos atrás e essas pessoas não têm osso para botar implantes convencionais. Então eu tive a necessidade de ir buscar em vários lugares, dentro e fora do Brasil, cursos para aprender a fazer implante zigomático. O que é o implante zigomático? Para o pessoal entender. É colocar, para quem usa dentadura, é colocar os dentes fixos em menos de uma semana sem enxerto de osso. Então a gente consegue colocar os implantes num dia e 3 ou 4 dias depois essa pessoa já recebe uma prótese fixa nos implantes e já pode começar a exercer a mastigação sem aquela demora de esperar o enxerto cicatrizar, 2 ou 3 cirurgias dentro de 1 ano e meio até poder finalizar. Então foi uma necessidade que aconteceu aqui, a gente buscou a tecnologia de fora para nos auxiliar na técnica e hoje a gente leva essa técnica para fora também. E a gente vê que, por exemplo, Estados Unidos, o Brasil também é o país de maior número de desdentados no mundo. Então a gente, vamos lá, pela necessidade da solução, de criar uma solução, a gente hoje também leva essa solução para fora. Talvez lá nos Estados Unidos não tenha essa necessidade, porque culturalmente talvez as pessoas não tenham perdido os dentes como os brasileiros perderam aqui, né? Então a gente desenvolve técnicas e sim, hoje a gente está levando para fora. Isso, eu falo que o nome de Marau também está sendo mencionado lá fora, né? As pessoas têm nos valorizado bastante nesse sentido e está sendo um movimento muito legal. Há 5 anos atrás eu comecei a dar aula e dentro dessas instituições eu falo que dar aula não dá dinheiro, mas faz a gente crescer muito profissionalmente, porque a gente desenvolve muita coisa junto às empresas e as empresas nos proporcionam levar isso para outros lugares também. E às vezes esse gancho entre ensino e indústria eu acho que é muito importante, né? Que às vezes a gente vê uma falha de não ter, porque às vezes a indústria produz algo, mas não sabe se realmente aquilo tem uma real necessidade, e às vezes o contrário é muito mais valoroso, você levar para a indústria uma necessidade que eles não sabiam que existia, e tu conseguir trazer cada vez mais benefícios para o paciente, né? E essa questão de implantodontia, como que hoje tem na questão de saúde pública? Hoje tu não trabalha na rede pública, mas existe algo ainda nesse sentido ou ainda a gente está ainda naquela questão ainda de próteses, móveis? Tem alguma coisa sendo desenvolvida? Porque o Brasil, né, como tu bem falou, é um dos países que tem uma maior taxa de pessoas sem dente, né? E ainda se fala muito em programas lá, né, de fazer próteses móveis, né, ali disponíveis pela rede pública. Tem algum movimento sendo organizado, alguma coisa nesse sentido que você saiba ou ainda nada? Eu converso com profissionais do Brasil inteiro e eu nunca ouvi falar de algum movimento público sobre implantes dentários, né? Próteses móveis, sim, tem vários programas que o governo lançou já, acho que sempre teve, assim, desde que eu lembro, desde que eu comecei a trabalhar, a cada ano eles lançam algum programa específico novo para as pessoas voltarem a ter dentes. Mas eles fazem as próteses removíveis, as dentaduras, né? Até por conta de custo, né? E facilidade operacional. O implante hoje, ele ainda é tem um valor agregado maior. Então eu creio que vai demorar muito ainda para ele poder ser disponibilizado na questão pública, né? Mas o que eu digo assim, a questão do acesso das pessoas, então, né? Eu trabalho com implante desde 2015. 2015 para 2016 foi o meu pé colocado na implantodontia. Foi a minha primeira especialidade. E na época era muito menos acessível do que hoje. Então hoje, eu vou falar até pela minha clínica, hoje a gente proporciona para as pessoas condição de poder fazer os implantes. Vamos falar que hoje a gente consegue parcelar o tratamento. Na época, quando eu comecei a trabalhar, não existia parcelamento. Era à vista, era paga o implante quando tu faz o implante e os dentes quando tu finaliza. Então, era a taxa populacional que poderia fazer esse tratamento era muito pequena. Hoje, eu falo assim com orgulho também. Todo mundo pode ter os dentes fixos de volta. A gente vai criar um meio que essas pessoas sim possam fazer o tratamento. Então, a gente avançou muito nesses últimos anos. A pandemia nos ajudou muito com isso, né? A pandemia fez a gente rever várias situações de trabalho e criamos soluções novas para as pessoas que talvez não teriam condição de fazer o tratamento. Então, hoje ninguém mais precisa viver sem dente. A gente tem solução para tudo. Muito mais acessível, né? E a questão que a gente sempre fala muito na questão de hábitos, né?
hábitos que acabam piorando a nossa saúde no geral, mas às vezes afetam primeiramente os dentes, né? Ainda temos uma taxa grande assim de pessoas com principalmente o tabagismo, cigarro, assim, que chegam com esses problemas ou vem reduzindo? Vem reduzindo significativamente. Assim, ó, vamos lá, do início da minha carreira, eu não sei te precisar em números e percentuais porque eu não fiz levantamentos, né? Mas as pessoas estão se conscientizando e estão se preocupando mais com a saúde. Você mesmo também deve acompanhar as pessoas buscando mais atendimentos periódicos para saber que vai chegar lá nos 80, 85 anos e elas precisam estar bem. Então a conscientização ela está acontecendo e nos últimos 5 anos pós-pandemia parece que as pessoas estão se olhando um pouco mais para esse sentido. Então as pessoas estão se cuidando mais, principalmente homens, que muitas vezes não davam muita atenção à saúde, fumavam, bebiam, né, todo esse cenário, e hoje a conscientização ela está muito mais acelerada, então o cenário está melhorando cada vez mais. E a questão de cigarro eletrônico, às vezes é uma das perguntas que a gente recebe no consultório, né? Ele não está mais fumando, está usando só cigarro eletrônico. Na saúde como um todo, né, a gente sabe que às vezes o cigarro eletrônico é mais prejudicial do que o tabaco, né? Mas pela questão que tem uma concentração às vezes maior ainda de nicotina ali, de outras substâncias que às vezes você está inalando e nem percebe tanto, né? Porque tem um sabor. E sabe que principalmente parte respiratória, às vezes tem jovens aí de 20 anos que já estão com pulmões aí com problema maior do que pessoas que ficaram 40 anos fumando. Na parte da odontologia a gente também tem esse tipo de impacto? O impacto do cigarro eletrônico para os dentes é muito menor. Por quê? Porque ele não tem o calor, né? Uma boca que recebe calor todo dia, ela fica com menos circulação sanguínea. Então é aquela gengiva mais seca, né? Uma recuperação de um paciente que faz um implante ou faz extração de um dente fumante, ela é muito diferente de um paciente que não fuma por conta da circulação, né? Da vascularização. O cigarro eletrônico ele acaba tendo um ponto um pouco mais positivo nesse sentido. E a questão do manchamento nos dentes, né? A fumaça, a fuligem, que a gente pode dizer assim, ela acaba pigmentando e manchando bastante os dentes, mantém a boca seca também. Então, nesse sentido, o cigarro eletrônico ele acaba sendo menos prejudicial. Mas a gente sabe que de ordem de respiração pulmonar ele tem vários agravantes. Então, na minha área, ele é menos prejudicial. Mas na questão sistêmica geral de saúde do paciente, a gente sabe que não é bem assim. Então, acaba que é um desafio, né? A gente saber falar isso, né? Para os jovens, principalmente, porque é uma nova geração que vem mudando. Só que esses jovens, lá na frente, também vão ser idosos, né? E vão chegar na clínica. Tu sabe que, por muitos anos, eu fui muito cético com o fumante, né? Na literatura, os artigos falam que a chance do implante não dar certo num fumante é 50%. Na prática não é assim, né? A gente, graças a Deus, a gente não tem histórico de perdas. O percentual é muito baixo, né? Do implante não dar certo, por exemplo. Ou antigamente se falava rejeição do implante, o pino rejeitou. Hoje é muito raro de acontecer, né? Mas uma pessoa que tem depressão, como é que um dentista que essa pessoa conheceu há 2 semanas, vai chegar e vai dizer, tu tem que parar de fumar? Porque muitas vezes é o cigarro que está fazendo com que o quadro da depressão dessa pessoa não avance, né? Tem muitos casos. E uma situação muito importante que eu prezo dentro das minhas avaliações, principalmente na primeira consulta com o paciente, é 45 minutos a 1 hora de conversa. Por quê? Antes de indicar um tratamento dentário, eu quero entender essa pessoa. Então, esse fumante, essa pessoa às vezes que tem algum problema, que isso aí vira uma fuga emocional para ela, muitas vezes está ajudando. Aí como é que eu vou chegar e vou dizer, tu tem que parar de fumar, né? Claro que é prejudicial o cigarro, todo mundo sabe, essas pessoas também sabem, mas é importante ter esse entendimento também que, essa pessoa precisa do tempo dela para ela decidir, ela precisa curar outras situações psicológicas dela para poder largar o cigarro, que é algo que talvez ela já faça há 30 anos. Então sim, para nós o tabagismo é extremamente danoso para o tratamento dentário,
Porém, a gente tem que ter o discernimento e a inteligência de saber lidar com essa situação, esse cenário. O paciente como um todo. Exatamente. A gente vai falando muito a questão de envelhecimento, né? Já desde o início, trazendo aí. Essa questão de implantes, às vezes a gente falava muitas vezes tem que ficar um longo período sem conseguir comer, né? E quando a gente pega idosos que já têm uma quantidade menor de ingesta de alimentação, a gente acaba piorando, se fica muito tempo sem poder se alimentar. No passado, eram às vezes semanas, né, de reabilitação. Meses. Hoje, como é que tá essa questão, Rafael, de quanto tempo, né? Eu faço aí um implante, né? Vários métodos, né? Desde que seja o tradicional, que aí tu abrir, colocar, abrir a gengiva, enfim, desde do sem cortes. Como que é hoje esse período desde do primeiro atendimento até o paciente estar praticamente 100%? Óbvio, não dá para nós generalizar que todo mundo vai ser igual, né? Mas assim, uma média. Eu acho que essa é uma das melhores perguntas, um dos melhores pontos que a gente pode focar na nossa entrevista hoje. Para pacientes que usam dentadura, hoje é menos de uma semana o tempo da entrega do tratamento fixo. Tá? Claro que esse paciente ele vai colocar os dentes fixos em 3, 4 dias. Só que um paciente que está acostumado a morder em cima de uma dentadura há 40 anos, ele vai levar uns 30, talvez 60 dias para poder desenvolver habilidades e voltar a mastigar com os dentes fixos. Mas a gente avançou muito nos últimos 4, 5 anos porque antes de nós trabalhar com a carga imediata, que é isso que a gente chama, colocar os implantes e 3, 4 dias depois fixar os dentes, a gente chama de carga imediata. Nós fazia a instalação dos implantes, o paciente ficava pelo menos 6 meses aguardando a cicatrização desses implantes. Nesse tempo ele ficava com a sua própria dentadura, porém a gengiva já não estava mais no formato original, então eles tinham dificuldade de usar a dentadura. A gente, entre aspas, piorava a mastigação durante esses 6 meses para depois colocar os dentes fixos. Hoje a carga imediata faz com que a gente instale os dentes fixos em 3, 4 dias. E não é mágica, porque tem paciente que chega na clínica às vezes e diz assim, não, peraí, você fala nas entrevistas e tal, mas será que é bem assim? Sim, é bem assim hoje. Hoje a gente faz em média de 30 a 40 casos por mês com carga imediata e o sucesso do tratamento é absoluto. Nós temos hoje, para não ter dizer 100%, 99,9% de sucesso nos tratamentos. Então as pessoas não têm mais esse problema de ficar um longo período. Claro que nós trabalhamos com a maioria aqui são gringo, né? Gringo vai dar um jeito de comer. Naqueles 3, 4 dias vai triturar um feijão no liquidificador, vai fazer uma papinha com batata, enfim. Uma polenta, vai dar um jeito de se alimentar. Então a gente não tem tido mais problemas com essa falta de nutrição durante a recuperação. Está tudo muito mais fácil. E essa questão também de tempo, acho que até diminui o medo, né? Porque às vezes as pessoas ficavam muito com aquele medo. Vou ter que fazer um procedimento e ficar um bom tempo sem poder me readaptar, né? Voltar a comer. E a questão de materiais, ela também tem evoluído bastante. Hoje se fala muito em questão de porcelanas, de diferentes materiais. Hoje, qual que é a realidade, assim? O que tem mais de ponta e o que geralmente é mais utilizado no dia a dia? A questão dos materiais é muito pela indicação. Entre dentes de porcelana e dentes de acrílico, existem várias qualidades dentro dos dois materiais. Não dá para dizer que o acrílico é uma segunda linha. Por exemplo, o paciente que usa dentadura a vida inteira, em cima e embaixo, né, 2 dentaduras, por uma questão de articulação da TM, não é indicado colocar 2 próteses de porcelana por conta do toque. Muito seco, acaba impactando muito na articulação. Esses pacientes podem gerar dor articular que antes eles não tinham. Então a gente pode trabalhar com o acrílico porque ele absorve melhor a força mastigatória. Porém, a gente traz hoje o material da Alemanha. Então os acrílicos hoje que a gente trabalha são dentes extremamente duráveis, extremamente estéticos, de fácil manutenção e com uma qualidade de mastigação fantástica, né? E não tendo impactos na articulação. Porque a articulação é um problema sério também, né? Pacientes que têm bruxismo, por exemplo, eles já começam com danos articulares. Danos articulares, muitas vezes, eles são irreversíveis, até o ponto de tu indicar uma cirurgia. Então, uma cirurgia invasiva. Mas voltando à questão dos implantes, outra questão da evolução que a gente vinha falando antes. Hoje eu tenho na clínica, por exemplo, um médico anestesista, né? Então
Na última sexta-feira, agora da semana passada, nós fizemos 7 procedimentos de implantes com os pacientes dormindo, sedados, né? O que a gente ganha e o que o paciente ganha? O procedimento demora 1 hora só, de 40 minutos a 1 hora. Onde antes a gente levava 3 horas e meia, fazendo um procedimento muito maior, muito mais invasivo. Hoje, em 40 minutos, 1 hora, o paciente já está liberado. Então, as recuperações dos tecidos, vamos voltar naquele cenário que os pacientes diabéticos, por exemplo, que a cicatrização é um pouco mais lenta, os procedimentos são menos invasivos e são muito mais rápidos. O tecido, a gengiva sofre muito menos para recuperar. Então, a segurança que nós temos em entregar um resultado com uma boa recuperação também é muito mais positivo, muito melhor. E tende até a ajudar a compensar o diabetes posteriormente, né? Porque a pessoa volta a ter uma mastigação melhor, começa a poder a comer alimentos que muitas vezes não conseguia, porque acabava, muitas vezes a gente pega uma realidade de idosos, né? Que a refeição é café, bolacha, biscoito e pela essa dificuldade de mastigatória. Eu acho que deve ser muito legal esse retorno aí de meses após e ver os pacientes mais alinhados tanto com autoestima quanto com qualidade de vida. Tem algum exemplo que te impactou assim nessa tua jornada aí de 5 anos isso que tá em Marau? Não, são 12. 12 anos em Marau. Tem alguma de caso que te marcou assim, que tu sempre traz como exemplo aí para os outros pacientes que às vezes estão indecisos, né? Às vezes fica naquele medo, naquela angústia e tu diz, olha, esse exemplo é um que dá para tirar como estrela assim que ganhou na jornada. Eu tenho 2 casos que eu posso contar aqui a história. Um caso de uma paciente de 34 anos. Ela tinha uma ponte móvel na parte de cima, tinha 3 dentes só dela, uma depressão profunda, 2 filhos, acabou, o marido abandonou ela, foi morar com a mãe, se trancou num quarto, a avó cuidando dos netos, essa mulher dentro de um quarto, de um quadro de depressão profundo, e aí as tias, minhas pacientes, me disseram, tu precisa ajudar a nossa sobrinha. Eu falei, ok, traz ela para mim. Levaram a paciente para a clínica. Na primeira avaliação, quando eu pedi para tirar a prótese, ela começou a chorar, porque ela já vivia um quadro de depressão profunda e, imagina, praticamente a minha idade, ter que ser mostrada daquele jeito foi bem desafiador para ela. Mas no primeiro momento eu acalmei o ânimo da paciente, expliquei que eu estava aí para ajudar ela e foram 17 dias de trabalho, a gente entregou essa mulher completamente transformada. Eu não tenho aqui foto do antes e depois, mas impactou muito. E essa mulher volta 6 meses depois para a clínica, com roupa da academia, maquiada, produzida, saiu do quarto, foi para um apartamento, criando os 2 filhos, voltou a trabalhar e assim, mudou a vida dela, com 34 anos de idade. Então assim, foi um dos casos que mais impactou minha carreira, deve ter acontecido há uns 3 anos atrás. E o ano retrasado, nós fizemos uma prótese fixa num paciente com 95 anos de idade. Então o paciente, as filhas já eram minhas pacientes, me trouxeram o pai com um histórico de saúde positivo ao tratamento, a gente fez todo um pré-operatório bem formalizado, né? Bem organizado. Fizemos os implantes sem cortes nele, colocamos a prótese fixa e ele voltou a mastigar. Ele contou para nós que era 20 anos que ele tomava leite de magnésia todo dia para dor de estômago. Então hoje ele está com seus 96, 97 anos, né? Porque já fazem 1 ano e meio, 2, acho, do tratamento. Mas ele está muito bem, muito feliz, muito realizado e ele contando assim, que a gente procura manter as revisões periódicas desses pacientes, né? Ele volta para as revisões e ele diz assim, eu me sinto mais forte, eu consigo trabalhar mais, está com 96 anos, eu acredito. E ainda ele disse que vai lá na horta, vai carpir, vai fazer o trabalho dele, mora no interior, né? Então... devolveu funcionalidade para ele. Imagina, o cara que... Imagina sem se alimentar, quantos anos de estrutura física e sistêmica ele perde, né? Então ele está muito feliz, está muito animado. Então eu estou convicto, Jefferson, que o nosso trabalho, sim, ele melhora a vida das pessoas significativamente. E eu também tenho feito um trabalho muito de conscientização sobre isso, porque o nosso pessoal do interior, muitas vezes, eles passam uma vida inteira sofrendo para fazer capital, comprar mais 1 hectare de terra, formar filho, tem máquina, tem tudo, e às vezes estão lá com 60 anos e não tem dente para comer. Mas estão com um carro novo na garagem, estão com as máquinas novas no pátio, no galpão, trabalham, tiram leite,
plantam soja, enfim, trabalham um monte e às vezes estão ali com dificuldade de se alimentar. Então eu falo para essas pessoas, pessoal, pelo amor de Deus, vamos cuidar da mastigação, vamos cuidar da saúde. Vocês já fizeram muito até hoje. Chegou a hora de vocês se prepararem para chegar nos 80, 90 anos e vocês estarem bem. Então esse trabalho de conscientização eu tenho iniciado há um bom tempo. Quando eu abri a clínica nova, a Uraunic, que esse ano fazem 5 anos da minha clínica nova. Eu acho que isso que eu me confundi, 5 anos da nova clínica. Isso, a Uraunic ela inaugurou há 5 anos atrás. Na época foi uma decisão difícil de ser tomada, porque muitas pessoas me diziam assim, Rafael, esse tipo de clínica só funciona em Porto Alegre. É uma clínica muito grande para Amaral. Amaral é pequeno para o que tu quer montar aqui. E a gente foi contra todas essas objeções das pessoas, muitas vezes pessoas da nossa família, inclusive, né? É triste falar isso, mas é a realidade. E a gente foi em busca do nosso sonho e hoje a gente traz pessoas de 15 municípios da região para poder se tratar conosco ali. E tem funcionado muito bem. Então, junto a isso, a gente faz todo esse trabalho de conscientização semanal, em entrevistas, em participações, em rede social, para as pessoas, sim, buscarem melhorias, e as melhorias estão aí para serem alcançadas, né? E muitas vezes levar informação que às vezes a pessoa não sabe o quanto, que nem você falou, né? Tá se prejudicando e só vai descobrir lá na frente, né? E às vezes perdeu 15, 20 anos de uma qualidade de vida que poderia ter sido melhorada aí com, né, procedimentos que em 1 semana, 2 já vão estar de volta à mastigação muito próxima do natural, né? Ou melhor do que muitas vezes o natural, né? Que tu consegue corrigir aí, às vezes, disfunções, às vezes da própria mastigação que a pessoa tinha e tu resolve com o implante. Então, agradeço, Rafael, por ter aceito o nosso convite aí para estar conosco, conversando, né? Gostaria de fazer um agradecimento em nome da tua rádio, entregar um presente aqui de um dos nossos patrocinadores, que é a Deliciare. Muito obrigado. E gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Ticiane Laboratórios, ao Dr. Rodrigo Balotin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a JSB Áudio e Vídeo e ao Odonto Rigo. E em breve estaremos de volta com mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast. Esperamos vocês!